Fala, mercado financeiro! Para aqueles que estavam com saudade, ansiosos por mais um papo, estamos de volta com mais um F Carreiras. Hoje temos um papo para lá de especial. Nosso querido William, também conhecido por muitos como Capita. William jogou muito tempo aí em vários clubes grandes da primeira divisão. E o William, desde que aposentou aí, pendurou as chuteiras, tem feito uma carreira muito bacana aí como assessor de investimentos e tal. Então hoje estamos trazendo aqui uma transição de um ex-atleta para um viciado no mercado financeiro. Oi, eu sou amigo do William, você começa a falar de mercado financeiro com ele que é mineirinho desata a falar que é uma loucura. Né, William? Bom, o William é, então, sócio da Messen, um dos maiores escritórios aí de assessores, né, da XP, e é um prazer ter você com a gente, cara. O prazer é meu estar falando com todos e, enfim, de fato, o mercado financeiro é uma área que, acredito, não todos, né, mas muita gente olha com um olhar desconfiado, mas quando tem a oportunidade de estudar, de aprender um pouco mais, se encanta. E no meu caso foi isso que aconteceu, eu me encantei desde os tempos em que eu jogava futebol. Pois é. Agora a galera vai querer saber o negócio do futebol aí e tal. Você consegue, antes de fazer essa transição para o mercado financeiro, por onde você passou, assim? Qual foi tua história aí? Bom, minha história, ela... como a maioria, só que a maioria, na verdade, não tem esse glamour todo, né? Não aparece nos canais de TV fechada, não tem prêmios altos, não tem festas badaladas. O que tem, na verdade, são salários menores, bem menores, são contratos de 3, 4, 6 meses e uma indefinição, uma incerteza muito grande. Então, eu comecei no América Mineiro, lá em Belo Horizonte, e depois, no profissional, acabei não sendo aproveitado e comecei a peregrinar. Então, eu me profissionalizei numa equipe de terceira divisão lá em Belo Horizonte, chamada 7 de Setembro. Depois joguei muito tempo no interior de Minas, Ipatinga, tive experiência em Joinville, também na Desportiva do Espírito Santo. Cheguei a jogar aqui em São Paulo a primeira vez na Portuguesa. A Portuguesa estava disputando uma Série B e eu vim para cá. Um momento já difícil da Portuguesa na época, salários atrasados, enfim. Portuguesinha lá do Canindé. A Portuguesinha, a Luzinha. Luzinha. E isso é o que acontece com a maioria. Hoje, infelizmente, a gente está vendo até os times grandes novamente tendo problemas, né, de salários atrasados. E quando parecia que a minha carreira, de fato, ia parar aí nas equipes pequenas e médias, a gente, lá no Ipatinga, juntou um elenco junto com a diretoria e tudo deu certo, tudo conspirou a favor e a gente foi campeão mineiro em 2005, em cima do Cruzeiro, uma final, assim... inédita e que pra gente foi óbvio um marco, e aí ali sim alavancou a minha carreira, eu já com 28 para 29 anos, e aí depois fiquei mais um ano em Ipatinga, aí fui para Grêmio, 2 anos no Grêmio, 3 anos no Corinthians e decidi encerrar. Caramba, que legal. Você sabe que tem um paralelo entre a carreira de um jogador de futebol e o que é um gestor, mais ou menos. Porque gestor também, você ouve falar uns 3 ou 4 aí que tem muito glamour e muito nome, mas a vida real, se você pegar dados da própria Ambima, quase metade de todos os fundos que tem no Brasil fecham em um ano. Então, é mais ou menos isso, né? Quando você desce ali pro chão, vida real e tal, né? Tem muito gestor também que não bate o CDI, tem muito, assim como tem jogador que quer ir pra seleção, mas acaba ficando numa segunda, terceira divisão e tal, né? E como foi esse teu movimento, cara? Foi depois que você já estava se aposentando que você começou a gostar de finanças ou antes? Na verdade, eu já tinha experimentado um pouco assim na parte muito teórica, porque em Belo Horizonte eu prestei vestibular, eu ganhei uma bolsa da entidade que chama AGAP, Associação de Garantia aos Atletas Profissionais, que inclusive parece que está sendo extinta essa verba Que para os pena. atletas, o que é lamentável. Eu só consegui estudar por causa da AGAP, eu e mais uma infinidade de atletas. E então eu estudei na PUC, Ciências Contábeis, e eu tive a disciplina lá de instituições financeiras, mercado de capitais, e isso me chamou muito a atenção. Então, mesmo eu, né, jogando, treinando todos os dias, eu ia para a faculdade, estudava e via ali ainda um ser estranho, né, muito distante do que eu fazia, muito distante da minha realidade financeira, porque, afinal de contas, ganhava super pouco. Tinha provavelmente uma caderneta de poupança na época, se muito, e falar de mercado de capitais com aquela quantidade de tipos de produtos, né, e diferentes produtos, era muito distante, eu não tinha nem como experimentar, mas me chamou muita atenção. Depois, quando eu comecei a ganhar um pouco mais de dinheiro, eu senti a necessidade na pele
de entender mais para eu poder fazer a minha gestão. Afinal de contas, ninguém mais quer o bem do meu patrimônio do que eu mesmo. Né? Então, eu fui buscar mais informações e aí fui ler bastante, comecei, porque nem sempre dava para conciliar o futebol com os estudos. Mas viaja muito, né? Viaja muito, os contratos, como eu falei, pequenos, curtos, então você muda muito de cidade e aí inviabiliza, né, se transferir para uma faculdade. Mas a gente tem uma grande vantagem, hoje em dia, mais ainda, que são as informações na internet. Na minha época era livro mesmo. Eu adoro ler até hoje, adoro o livro, né, pegar, abrir, folhear. Então eu fazia isso, aproveitava as viagens, as concentrações e fui me informando mais, me formando. E aí eu vi que, de fato, assim, é um mundo de oportunidades, de muitas dificuldades, como você citou o caso, né, dos gestores, mas, assim, se você trabalha com afinco, com dedicação, se busca conhecimento, você tem uma chance maior de ter sucesso nos investimentos do que se você não fizer nada. Quando a gente olha um atleta, a gente vê que eles mudam um pouco de uma pessoa típica, né? Porque quando a gente estuda, por exemplo, o CFP, a gente descobre lá, pô, uma pessoa típica começa a trabalhar ali com seus 20 e poucos anos, trabalha até uns 60 ou 70, depende da pessoa. Então a pessoa acumula dinheiro durante uns 40 e poucos anos da vida dela. E depois ela fica uns 30 e poucos ali gastando esse dinheiro. É assim a vida típica de uma pessoa. Um atleta, especialmente um atleta de ponta, como você foi e tal, o pessoal da natação, do vôlei e tal, eles acumulam bastante, alguns, mas durante pouquíssimo tempo, né? Quando você olha, comparado com a vida de uma pessoa, você ganha bem ali, o que? Uns 5, 6 anos da sua vida, né? Dependendo da carreira, no meu caso foi isso, foram 5 anos, mas outros, né, pegando aqueles exemplos, pegar do melhor e do pior exemplo. Né? No melhor exemplo, o jogador, desde muito cedo, 17, 18 anos, já começa a ganhar, para Brasil, um valor muito, muito bom. E segue assim até seus 35, 36 anos. Então, a gente fala aí, sendo otimista, de 15 anos. Mas ainda assim vai viver, pela expectativa de vida, mais uns 50, né? E querendo manter o padrão de vida que ele adquiriu ao longo daquela carreira, cheio de glamour, cheio de hotéis 5 estrelas, viagens executivas e tal, essa coisa toda. Então, isso é um grande perigo. E pegando a maioria, né? A gente não tem, e eu me incluo na maioria, eu peguei essa janela aí talvez de 4, 5 anos, mas o certo é isso. Talvez o jogador, o atleta, ele comece ali ganhando pouco, tenha aí durante talvez o meio da carreira, 4, 5 anos, ganhando mais, e depois ao final da carreira também diminui. Então o cenário dele, a janela dele de ganhos é bem curta em relação aos demais brasileiros, e pior, ele não desenvolve nenhuma outra competência que ele tem. Eu acredito na polivalência das pessoas. As pessoas têm mais de um talento, precisam desenvolver, precisam de estímulos. Os atletas, eles são induzidos, né, e incentivados a concentrar, a focar exclusivamente na sua atividade, na sua modalidade. E isso é um perigo muito grande, porque quando ele encerra a carreira, ele corre o risco de não ter desenvolvido nenhuma outra competência, já com seus 35 anos, 30 anos, e não ter tempo e motivação o suficiente para poder buscar uma nova atividade que lhe agrade e que também traga rendimentos para ele. E o funil fecha muito rápido. Se você pensar, por exemplo, eu vou me aposentar no futebol, eu vou virar técnico. Legal, mas você já tem 22 jogadores, vai ter um técnico, ou seja, aqueles 22 que um dia vão se aposentar, um deles, 2 vão virar técnico, os outros vão ter que realmente caçar alguma outra aptidão, né? O esporte não vai absorver todo mundo, não vai, isso aí é fato, até porque tem a concorrência não só dos ex-atletas com os ex-atletas, como também daqueles que não foram atletas profissionais. A gente vê muitos educadores, né, físicos indo para esse campo também, querendo ser técnicos de futebol, e ok. Então, assim, a sua concorrência, ela é muito grande. E o atleta, como eu falei, ele sai ali com 34, 35 anos, 30 anos, às vezes não querendo encarar uma faculdade, porque ele tem que se preparar também. Ele tem uma vantagem muito grande se ele escolher, por exemplo, ser técnico, que é a experiência do dia a dia. Mas ele não tem o conhecimento teórico, né? Carga de treinamento, várias outras coisas que são super importantes hoje nesse cenário super concorrido. Então, assim, já não vai absorver, então, esse mercado. Tem a parte de comentaristas, por exemplo. Também é legal, mas a pessoa tem que se preparar, tem que se comunicar bem, tem que se desenvolver também nesse lado. E mesmo assim não vai absorver todo mundo esse mercado.
Então, assim, a gente vai vendo que, pela quantidade de atletas e pelas opções um pouco mais óbvias, eu diria, que a chance é da gente ter aí uns 90%, 80% não inseridos nessas obviedades, que seria o mercado direto futebol técnico, auxiliar técnico, de repente dirigente, e a parte de comentarista. A gente também, de jogadores, é um outro ramo que alguns ex-atletas, no caso, seguem. Uhum. Mas fora isso, a gente pega 20%. São muitos atletas. Então, isso falando de futebol, especificamente, é onde eu tenho mais conhecimento dos números. Mas eu sei que no vôlei, no atletismo, natação, acontece a mesma coisa, talvez em proporção, em alguns casos, até maiores, já que hoje o futebol ele acaba tendo um Ibope maior, então acaba absorvendo mais. Porém, a gente deveria entender que se a gente trabalha, se a gente desenvolve uma atividade que ela tem data de validade, seria mais importante ainda a gente já se preparar para o final dela o quanto antes. E, infelizmente, os atletas não encaram dessa forma. Você vê as pessoas em private banking já gastando um tempo e saliva para convencer as pessoas aí disso, né? Meu, se prepara para sua aposentadoria, se prepara e tal. Que dirá para atleta. E o William, para quem não conhece, o William, eu conheci ele, a gente começou a falar no ano passado e tal, e a gente fez, em parceria, né, William, um curso para atletas. A gente fez a FK Partners em parceria com a Messing. O William se tornou professor aí, né? Ganhou mais uma aptidão aí. Mas o que eu queria dizer, assim, eu achei muito legal a visão que você teve de que essas pessoas precisam ter esse conhecimento, um conhecimento imparcial, e eles precisavam se convencer disso. Então, se a gente conseguir impactar a vida de atletas aí com esse conhecimento, com esse curso, acho que a nossa missão foi cumprida. Aquele tempão de trabalho lá, fazer apostila, fazer slide, gravar aula, não sei o quê, vai ter dado certo, né? Minha irmã é professora, então sempre gostei da seguinte situação, da gente aprender, então sempre respeitei muito o professor, ou quem está na função de ensinar alguma coisa, né? Seja um técnico, seja às vezes uma pessoa de mais idade, de mais experiência em alguma atividade. Eu acredito que a gente aprender com os próprios erros é muito bom, mas aprender com os erros dos outros é melhor ainda. Melhor ainda. Né? E é sábio isso. Então, eu busquei desde cedo compartilhar aquilo que eu vivenciei, e esse curso, sem dúvida nenhuma, né, tive a oportunidade junto contigo da gente construir, que para mim, de fato, vai ser um legado. Se impactarmos uma família, eu tenho certeza que já vai ter valido a pena, mas eu acredito que a gente conseguirá impactar muito mais do que uma família. Bom, e aí, o pessoal que escuta a gente, que assiste a gente, quer muito saber esse negócio de carreira e tal, né? E você virou um assessor de investimentos, acho que você, modéstia à parte, achou um filão aí muito bom e tal, porque os atletas confiam em você, você viveu na pele o que hoje eles vivem, então eu acho que você achou aí um mercado muito bom. Como é o dia a dia de um assessor de investimento? Você está num dos maiores escritórios da XP no Brasil e tal. Como é a rotina, assim? Você tem rotina? Não tem? O que mais você gasta o seu tempo fazendo? Bom, tem rotina, e a rotina não é mole, não é fácil, porque, afinal de contas, a responsabilidade é enorme, né? Quando a gente fala de assessoria de investimentos, a gente fala de certa forma, ser responsável pelo patrimônio alheio. E eu pelo menos penso assim, se eu me preocupo com o meu, com aquele que não é meu, eu me preocupo triplicado, porque, afinal de contas, a responsabilidade, para mim, ela é dessa forma que eu encaro. E a rotina, basicamente, é se informar demais, então é ler muito, saber tudo que está acontecendo no mercado. Então, parte econômica Brasil, parte econômica global, porque tudo isso impacta, né, em todos os produtos. Né? O papel do assessor de investimentos é apresentar produtos para os seus clientes, explicar e mostrar quais os impactos conforme a variação da economia. Né? A economia vai para um lado, vai impactar dessa forma nesse tipo de produto, vai para outro, vai impactar assim, assim, assado. Você sabe muito bem disso, e aqueles que nos acompanham, que acompanham o mercado, como que o mercado, ele diariamente, ele se move, né? Então, assim, ter esse acompanhamento, primeiro do mercado, segundo, entender como vai impactar nos produtos, terceiro, estar muito perto dos seus clientes, principalmente nos momentos ruins, né? É muito fácil quando a carteira está decolando, está voando, mas quando a carteira está com rentabilidade negativa, é a hora que geralmente o cliente mais precisa de você. Por quê? Porque é a hora de explicar para ele entender. Primeiro, se você fez o dever de casa, ele já entendeu lá na largada. Mas é sempre bom estar reforçando, né? As pessoas não têm
tanto tempo para acompanhar a economia. Então, assim, meu tempo ele é muito dedicado para aprender cada vez mais, é o que eu vou sempre buscando, evoluir, e também estar sempre perto dos clientes para poder, enfim, tranquilizá-los. E uma outra parte é sempre buscar novos clientes, né? Apresentar o trabalho, mostrar como que funciona e as vantagens de se trabalhar com um assessor de investimentos. O que eu acho bonito dessa profissão de assessor é que você usa um bom tempo prospectando, é claro, tem que sair a caça aí de mais clientes. Mas você também, se você não usar uma parte do seu tempo em cuidar dos seus, é como um jardim que você tem que ir lá e regar sempre, especialmente nas horas de pânico e tal, o pessoal vai embora, né? O pessoal se sente ou desamparado, ou às vezes até enganado. Pô, quando tudo tava bem, eu apliquei, agora não mais e tal. Então eu acho bonito dessa profissão você conseguir conciliar o novo cliente com a manutenção do atual, né? E você é um cara, bom, eu já te conheço e tal, você é um cara que se comunica super bem, fala e tal, mas você também é um cara mineirinho e tal, primeiro escuta para depois sair falando e tal, né? O que você diria para um cara que quer ser assessor? Ele tem que ser mais analítico, ele tem que ser mais comercial, tagarela mesmo? Dá para ter campo para os dois? O que é o perfil mais bem sucedido, assim? A gente vê que na vida quem é mais comercial, de certa forma, você está sempre se vendendo de algum jeito, né? Então, esse tipo de acontecimento é muito comum também na assessoria de investimentos, porque no dia a dia com o seu cliente e com o prospect, aqueles novos possíveis clientes, comunicar, e quando eu falo comunicar bem, não quer dizer falar palavras rebuscadas, não é ser super técnico, isso, em muitos casos, até afasta aquele possível cliente. Então, é você ser simples, mas didático ao mesmo tempo, demonstrar conhecimento, e aí você tem que ouvir muito seu cliente, porque, afinal de contas, para você entender as necessidades dele, ele precisa falar, não é você querer adivinhar ou forçar alguma coisa, né, para ele. Então, você ouvindo bastante e tendo esse conhecimento bem embasado, você consegue ir entendendo a cabeça dele, entendendo os objetivos dele, e aí sim você vai apresentar, né, alguns produtos que são alinhados com o que ele deseja. Uhum. Mas, assim, a parte analítica ela é importante também nessa atividade, mas eu vejo assim, se você tem aí 30% da parte analítica e 70% da parte comercial, você tem uma chance assim, de ter um sucesso maior por conta dessa atividade, de você ter mesmo que estar na rua, estar falando com o seu cliente, mas tendo também esse conhecimento analítico como base. 30-70, então. O cara mais comercial, então. Eu acredito que sim. Acho que eu me daria bem, cara. Você daria super bem. Eu falo pra caramba. Pra quem não sabe, aqui a gente tem aqui um estúdio e tal, então tem aqui a produção que fica sempre falando pra gente, ó, cuidado com os barulhos e tal. E eu tô cansado de dar tapa na mesa aqui, porque eu sou, né, o italiano que fala com as mãos e tal. Eu dou uns tapão aqui na mesa, já levei altos esporros aqui, vocês não sabem, né? Pô, eu falo pra caramba e falo alto, é uma desgraça, cara. E quanto tempo já vai de mercado financeiro? Mas se contar desde a minha primeira experiência, né, que foi lá quando eu parei, eu criei uma empresa e essa empresa ela tinha por tarefa captar clientes para uma gestora de investimentos, uma grande gestora de investimentos aqui do Brasil. Eu fiquei 3 anos dentro, desenvolvendo essa atividade, mas me faltava ali o que eu tinha idealizado ainda jogando. Como eu falei aqui anteriormente, eu gosto muito de ensinar, ou melhor dizendo, passar aquilo que eu sei. Não sei se seria ensinamento, mas passar aquilo que eu vivenciei. Dentro dessa estrutura, desse formato, eu não conseguia nem aprender na velocidade que eu imaginei que fosse aprender e nem passar para os clientes. Então, assim, depois de 3 anos, eu falei, pô, não é isso aqui que eu idealizei. Saí, fui fazer outras atividades, fui dirigente esportivo, fui comentarista também esportivo. Eu lembro de você, era na Globo Sport TV? Era, Sport TV. Eu tive a minha primeira experiência nas Olimpíadas em 2012, no Band Esportes. Eu comentei o futebol pelo Band Esportes, eu estava lá em Londres estudando e vendo a Olimpíada, e eu acabei recebendo um convite, até o jornalista Mauro Betting que me ajudou, um cara sensacional. E aí, depois dessa experiência, eu fui convidado pela Sport TV para poder comentar a Copa do Mundo. E quando eu sentei com eles para poder, enfim, finalizar a ideia de contrato e tal, aí os diretores me propuseram um contrato mais longo. Fiquei na dúvida, falei, quer saber, vou ficar, se eu não gostar, eu saio. E aí foi legal, a turma muito bacana, assim, a equipe muito boa. Fiquei quase 4 anos,
e tocando o meu patrimônio, ainda frustrado porque não tinha conseguido lá, né, fazer o que eu queria fazer de fato quando eu parei de jogar futebol. Até que em 2018 eu recebi uma proposta para voltar para o mercado financeiro, aí muito alinhado, né, com aquilo que eu tinha pensado, porque a XP, né, a Messen tem muito disso, que é a educação do seu DNA. Então, você ensina, é quase que uma obrigação você fazer com que o seu cliente evolua no conhecimento em relação ao mercado financeiro. Aí casou bem. Então, já estou há quase 3 anos também, completo agora em dezembro 3 anos de Messen Investimentos. Que Então, eu diria legal. aí uns 6 anos diretamente no mercado, mas já há uns 10, na verdade até mais, né? Desde que eu tive a minha primeira conta lá, que era a conta universitária, primeira vez que eu entubei num cheque especial, eu aprendi que nunca mais mexer com Cara do isso. céu. Cartão rotativo, nunca mais. Se tem o dinheiro, tem. Se não tem, não gasta. Não entra, que é a maior roubada, Também já gente. entrei nessa, cara, por causa de R$ 100. E eu nem tava na faculdade, eu acho, cara. Eu tinha conta no banco e eles não mostravam, assim, o saldo aberto. Então eu entrei num dia lá, tava assim, R$ 60 positivo. E como eu não tinha dinheiro, eu não tinha salário, não entrava e saía dinheiro o tempo todo. Aí eu olhei 60 e lá falei, não mexe. Aí o outro dia eu entrei e tava, tipo, menos 80, assim, tipo, meu. Aí eu fui olhar, aquele mais 60 era 100 do cheque especial, sei lá, e menos 40 que eu tive estourado, aí ficou, ele só mostrou mais 60, aí eu tranquilaço, né? Só que o juro era bizarro, exorbitante, aí virou e tal. Daquele dia em diante, cara, aprendi na prática. Eu falei, nossa, mas nunca mais, eu nem quero o limite. Nossa, mas não, me mostra só o que tem na conta. Se não tiver, eu cubro. Eu dou um jeito. Você deu Nossa. sorte, foi 100. O meu foi 600. Pois é, E eu cara. não tinha... Na verdade, assim, eu caí numa armadilha do futebol, que é o seguinte. Eu tinha um salário, que se eu não me engano era R$ 600 mesmo, lá em 97. E aí, o último salário do mês, o clube tinha que pagar, e não pagou, atrasou. E aí eu falei assim, bom, Que eu vai imagino que é pagar, comum, que né? é super comum, mas eu aprendi isso lá atrás também. E aí eu continuei com a minha vida normal e entrei no cheque especial, sabe? Quando entrar o pagamento, eu cubro. E o pagamento nunca entrou. E E o juro aí, e o depois, cara. juro comendo solto, e aí eu tive que pedir um dinheiro a um amigo emprestado, porque meu pai não tinha, e se eu falo com ele, ele sempre falou para ter muito cuidado com o negócio de cheque especial. E aí pedi o meu amigo, ele me emprestou, depois eu entrei na justiça, consegui receber esse recurso, devolvi para o meu amigo, né? Passado um ano e pouco, esse meu amigo teve um problema e eu Aí você tinha que foi aí eu lá. fui socorrê-lo. Puta, que E aí bom. foi bem legal, assim, mas assim, fica a dica, gente, cheque especial, cartão de crédito, tem que saber usar o cheque especial, então, assim, em questão extrema, extremíssima, né? E o cartão de crédito é pagar sempre 100% da fatura. Cara, a gente tem um curso aqui na FK, chama Paz e Dinheiro, é um curso de finanças pessoais, né? Para quem não é do mercado mesmo, não quer aprender do zero as coisas, né? E lá a gente fala um pouco de ter dívida, assim, e tal. E, cara, eu tenho uma opinião pessoal sobre isso, assim, mas pra mim, um dia vai ser igual cigarro, vai estar escrito assim, ó, dívida mata. Porque a quantidade de pessoas que entraram e nunca conseguiram pagar, nunca saíram, cara, e aí chegaram no fim da vida, divorciaram, não dorme à noite, pô, perderam o carro, tal, leva muita coisa embora, meu, e faz um mal mesmo, né? Não, e para não parecermos que somos, né, os patinho feio brasileiro, não sabe mexer com dinheiro, tem até, fica a dica aí no Netflix, tem uma série, 5 episódios, 20 minutos cada episódio, super rápido, chama Money. E um deles fala, inclusive, sobre o endividamento de quem passa pela universidade nos Estados Unidos, que lá também tem um crédito universitário, é caro estudar lá, a pessoa assume esse crédito, tem que devolver depois de formado. Só que com o juro que tem lá, é assim, a quantidade de pessoas que estão devendo é enorme, e outra, eles não conseguem financiar depois uma casa enquanto não quitar essa dívida. Então, assim, é bem interessante a gente ver que, não só no Brasil, mas na maior economia do mundo, com o Sim. mercado financeiro mais desenvolvido, onde as pessoas lá desde pequeno são já levadas para investir no mercado financeiro, você não vai ter poupança, mas vai ter uma ação. Com 10 anos, o menino ganha lá uma ação da Apple, da Microsoft, alguma Uhum. coisa assim. Mas você vê que tem problemas lá também. Então, é muito importante a gente ter um entendimento do mercado. Não, e lá tem cartão de crédito, pô, tem a bagaça toda lá, e as pessoas também se lascam. É verdade, é mundial o problema. É. E me fala uma coisa, eu sei que você fez a certificação do AI para poder trabalhar como isso e tal. Você percebe diferença de performance, de conhecimento em buscar uma certificação? 100%, 100%. Eu sou um defensor, assim,
quanto mais do conhecimento. Para mim, até porque meu pai sempre falou isso, eu venho de uma família muito simples, lá de Belo Horizonte. Meu pai sempre defendeu que o que faria com que eu e minha irmã melhorássemos de vida seria a educação. Termos mais conhecimento para poder evoluir. E meu pai, com 81 anos, nunca foi tão sábio ao falar isso, porque falava, conhecimento não ocupa lugar. Até acho que ocupa, porque eu ando esquecendo algumas coisas, então... O HD travou. Mas eu vejo que, assim, se você quer evoluir, você tem que buscar mais conhecimento na atividade que você faz, ampliar o leque. Então, eu tenho muita vontade de tirar o CFP, que é um outro certificado, de tirar o CEA, que é um outro certificado, justamente porque eu vejo que vai me dar mais segurança, vai me dar mais tranquilidade, justamente para estar conversando com os meus clientes na hora de apresentar os produtos para eles. Sem dúvida, sem dúvida. Pô, cara, vou te fazer uma pergunta bem direta. Você já tem um tempo bom de mercado financeiro, assim como você teve um tempo bom de futebol. Pegando aí, os times grandes que você jogou, dá quase o mesmo tempo, né? De time grande com tempo de mercado financeiro. Qual foi o jogo que mais te marcou e qual foi o dia de mercado financeiro que mais te marcou? O jogo que mais me marcou foi a final Cruzeiro e Ipatinga no Mineirão. Mais de 65 mil pessoas. O Cruzeiro jogava pelo empate para ser tricampeão mineiro. Favoritaço. Favoritaço. Até a gente, né? Até a gente achava, vai dar Cruzeiro, tá? Vamos fazer o máximo, mas vai dar Cruzeiro, vai dar lógica, né? Era lógica. E a gente ganhou de 2-1, eu fiz o segundo gol, que foi o único gol que eu fiz naquela competição inteira. Então, assim, foi o gol do título. A bola sobrou para mim, só aquela, sabe? Só empurrar e sair pro abraço. Ali virou a minha carreira em relação ao futebol. E aí sim apareceram diversas oportunidades de transferir para equipes maiores. E em relação ao mercado, eu não vou falar um dia, porque assim foi quase um dia atrás do outro. Teve uma semana de 3 circuit break, né? Foi março de 2020. Então ali, assim, virou até uma certa piada, né? Eu estive, né? Criaram uma camisa e tal. Estava lá. Mas assim, gente, trabalhar no mercado é super, super estressante também em alguns momentos. Fora a responsabilidade, é isso, né? Você tem que ter a tranquilidade para poder tranquilizar o seu cliente. Você não pode se desesperar. E só o conhecimento vai te dar essa tranquilidade. Senão, você abraça o seu cliente e chora junto, né? Porque você também está perdendo dinheiro. Afinal, você tem dinheiro investido. Então, assim, foi essa semana em relação ao mercado e esse jogo do título Cruzeiro e Ipatinga. Cara, e você lá na Messing, você tem vários clientes para cobrir e você tem muita coisa para oferecer, né? Tem desde a renda fixa mais básica e conservadora e passiva até a coisa mais alavancada. É como uma receita aqui, que você tem desde o açúcar até a pimenta malagueta lá, né? Como que você recebe essas informações, o produto certo? De repente tem algum detalhe que você mesmo não domina, precisa recorrer? Como que funciona essa sinergia interna, assim? Então, Palone, a gente lá na Messi, né, hoje, e eu falo isso com muita tranquilidade, porque sempre está alterando, mas é sempre bom quando você está lá no topo. A gente é o maior escritório de agente autônomo vinculado à XP Investimentos, um pouco mais de 19 bi sob gestão, um pouco mais de 14 anos de história, então, assim, não é uma coisa da noite para o dia, a gente vem há muito tempo batalhando, e o que para mim nós temos acertado assim, em cheio, foi a criação de áreas de suporte ao trabalho do assessor de investimentos. Por quê? Porque tem uma gama enorme, como você bem falou, de produtos, de tipos de produtos, de empresas, de setores de empresas. Então, assim, é humanamente impossível um assessor dominar bem todos esses assuntos. Então, o que foi criado na Messi, a gente tem a área de produtos, área de renda variável, área de renda fixa, área de previdência, área de seguros. Então, assim, a gente tem um escopo que a gente busca cobrir tudo, corporate, para poder, quando o assessor não sabe, tem dúvida, ele vai recorrer àquela área, àquele especialista, porque ele vai ficar só focado nesse tema. Então, isso tem ajudado demais, porque dessa forma, a gente também tem mais tranquilidade de, muitas vezes, convidar um desses profissionais para estar com a gente na reunião e explicar, passar para o nosso cliente o que está acontecendo, o que é melhor para ele. Seja na área corporate, se ele é uma PJ, seja na área de previdência privada, será que ele está bem alocado, será que não está, qual que é
o objetivo dele está alinhado, aquele fundo está alinhado com o objetivo dele, qual que é a taxa do fundo de administração, ele sabe. Muitas vezes a pessoa não se atenta a isso, é uma coisa que come muita rentabilidade. Então, a gente tem, assim, um time enorme de comerciais, que são os assessores, né, de investimentos, mas a gente tem um número que só está crescendo, que a gente fala que é o que não aparece. Exatamente, aqueles que ficam nos bastidores, mas que são fundamentais para justamente momentos como esse de pandemia, a gente ter a tranquilidade de, é isso, isso, isso que está acontecendo. Porque a gente tem esse time na retaguarda aqui, fazendo a cobertura e preparado para poder entrar em campo quando necessário. Legal. Por isso que o zagueiro não é o goleiro, que não é o centroavante, cada um na sua, né? Exato, cada macaco no seu galho, porque não dá para você bater escanteio e cabecear. Isso aí. E eu queria te pedir, assim, para a gente encerrar, deixar uma mensagem, assim, para os nossos ouvintes. Se você hoje estivesse acabando de se formar, estivesse ali no último dia, ganhando o canudo ali, o que você pode contar para eles que vai antecipar aí alguns anos de esforço na vida deles e tal? O que você pode falar sobre tempo de trabalho, talvez sobre grana, talvez sobre dedicação, conciliar com família, fim de semana não tem e tal. O que você poderia dar de dica para essas pessoas? Até fazendo um paralelo, então, né, com o futebol, mas com o esporte em si, porque, de certa forma, toda modalidade esportiva, ela exige a mesma coisa. Quando a gente vê um Neymar, quando a gente vê uma Daniela Hipólito, a gente viu lá atrás uma Hortência, enfim, Gustavo Borges, Guga, vários vencedores, Ayrton Senna, a gente não imagina o tempo de dedicação. A gente se mira, né, a gente olha para eles, gostaria de ser o Ayrton Senna, gostaria de ser o Guga, o Ronaldinho fenômeno, mas a gente não sabe o tempo de dedicação. No mercado financeiro, gente, não é diferente. Na vida profissional, não é diferente. Então, assim, tentem buscar aquilo que mais vocês gostem de fazer. Experimentem. E quando encontrar, aí se prepara, porque aí começa a jornada. E serão algumas horas por semana de dedicação, não serão poucas horas. Mas se você está conseguindo fazer dentro de uma atividade que também não será 100% de prazer, eu jogava futebol, eu sempre sonhei em jogar futebol, mas tinham vários treinamentos que eu não gostava de fazer. E eu era obrigado a fazer. Então, assim, nenhuma atividade, por mais que você ame, 100% flores. Mas se você consegue ter essa ideia, esse entendimento, dedicação em evoluir com conhecimento, e já entre sabendo que você vai dedicar muito tempo de trabalho, sua família durante um tempo fica comprometida, mas quando você é jovem, geralmente ainda não constituiu família, o que ajuda no início, mas se tiver, é importante trazer a esposa ou trazer o marido para dentro de um planejamento de carreira, porque aí o marido, a esposa vão entender que aquele tempo de dedicação vai ser momentâneo, ainda que 10, 12, 15 anos, mas que depois vocês, né, o casal, a família, vai usufruir daquele sacrifício momentâneo. Frase que eu gosto do esporte, inclusive, fala disso. Sacrifício momentâneo, benefício duradouro. Então, é essa a mensagem. Ótimo, ótimo. Uma coisa eu acho legal do esporte, assim, se você pensar num clube, pensa você no time que você torce e tal. Você sabe qual é o nome do presidente do seu clube? Muita gente não sabe. Você sabe qual é o nome do diretor financeiro do seu clube? Muita gente não sabe. O gerente de RH do clube, você sabe? Não. Mas você sabe quem é o camisa 9 do seu time, você sabe quem é o camisa 10 do seu time e tal. Porque a torcida quer ver gol, a torcida quer ver resultado lá. Então, é muito legal quando você fala, o Ipatinga fez a gente e tal, porque mais do que um time, vocês tinham um time, treinavam e tal, vocês entregaram um resultado, vocês ganharam dos caras numa final com 65 mil pessoas vendo e tal. Acho que no mercado financeiro parece que não, mas a gente é muito cobrado assim. A torcida quer ver gol. A gente pode falar bonito, a gente pode dar aula com fórmula matemática, a torcida quer ver gol. Quem vem aqui é porque quer passar na certificação, quem vai na Messen é porque quer ver retorno e tal. Às vezes a gente tem que abandonar um pouco a filosofia, o falar bonito e pensar que nós estamos aqui como qualquer outro profissional para fazer gol, para entregar um resultado bem concreto para as pessoas. E o William já fez isso um tempão nos campos, agora está fazendo isso no terminal. Mas queria te agradecer, cara, por você estar aqui. Te agradecer pela que a gente tem feito aí desse curso para atletas. Acho que o que a gente faz é com
objetivo comercial, mas antes de tudo é com o objetivo de impactar a vida das pessoas, de ajudar as pessoas e tal. Então, se a gente conseguir mudar a vida de atletas aí, e se a gente conseguiu ajudar um pouquinho você que está nos assistindo aí, com o exemplo do William, com a vida dele até aqui, era o nosso maior objetivo. Eu queria te agradecer por estar aí com a gente, cara, dizer que você é um grande amigo. E vocês que estão assistindo aí a gente, compartilha, curte a gente. Nós estamos além do Spotify, estamos também no YouTube. Manda para as pessoas que você conhece. Nós vamos continuar trazendo profissionais com suas experiências, com as suas histórias, sempre com o objetivo de ajudar vocês a transformar e melhorar sua carreira. Tá bom? Um abraço, até a próxima. Um abraço, obrigado.